Senhor, queridos. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui na nossa igreja sede. Queremos trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém? Essa mensagem que o Senhor Jesus colocou no meu coração, ela está registrada no livro de João, no capítulo 21 e no versículo 7, que diz assim: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. Amém? No versículo 12, disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. Eu acho interessante esses versículos, porque trata da história de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. E Pedro foi chamado por Jesus numa situação bem inusitada, bem interessante, porque Pedro era pescador. E quando Jesus chamou Pedro para si, Jesus estava pregando, existia uma grande multidão. Essa história está registrada lá no livro de Lucas, no capítulo 5. E a Bíblia diz que Jesus estava pregando e a multidão o apertava. E o apertava de uma forma que podemos dizer que estava sufocando Jesus. E o interessante é que Jesus olha para o lago, o mar da Galileia, e lá estão os pescadores. Esses pescadores são Pedro e os filhos de Zebedeus, que era Tiago e João. Jesus olhou para Pedro e disse: Olha, me empresta o barco. Pedro estava lavando as redes, porque eles haviam pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Então eles estavam lavando as redes para ir embora para suas casas. Foi um dia frustrante para Pedro, porque Pedro vivia daquilo. Aquilo era da onde ele se sustentava. E Pedro era muito entendido de águas. Pedro era muito entendido do mar, muito entendido de pescaria. A gente acredita até que ele era uma espécie de capitão ali entre os pescadores. Ele sabia o que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que ele trabalhou a noite inteira e não tinha pegado nada. E agora Jesus olha para Pedro no barco e diz: Me deixe entrar dentro do barco. E a Bíblia diz que Pedro provavelmente encostou o barco e Jesus entrou dentro. E ali do barco Jesus pregava. Era como se Jesus tivesse transformado o barco em um púlpito. Do barco Jesus pregava. E Jesus pregou o seu sermão para a multidão. E de repente, num determinado momento, ele olhou para Pedro e disse: Lança a sua rede. Pedro olhou para Jesus como entendido do negócio, entendido da situação. Ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro era pescador, ele sabia do que ele estava dizendo, ele tinha convicção do seu esforço, da sua luta, aquela noite inteira tentando pescar, e não pegou nada. Mas ele olhou para Jesus e disse assim: Mas só sobre a tua ordem, sobre a tua palavra, ou porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está pedindo, eu vou atender. E jogou a rede. E a Bíblia chama este episódio de pesca maravilhosa, porque Pedro pegou uma quantidade de peixes que não lhe era comum. Ele, sendo acostumado a pescar naquela região, ele estava agora maravilhado com a situação. E Jesus, nesse episódio, olhou para Pedro e disse: Pedro, segue-me e eu farei de ti
pescador de homens. Você já imaginou o que é isso? Jesus olha para Pedro, um pescador, acostumado com peixe. Dali ele tira o seu sustento. Um homem trabalhador, mas ele era ninguém. Ele era um pescador. Agora Jesus, que através da sua maravilha, do seu poder, mostrou o seu grande desejo de mudar a situação. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, eu vou pegar você que é pescador de peixe e transformar num pescador de homens. A Bíblia diz que eles abandonaram tudo. Foi Pedro, Tiago, João, abandonaram e foram seguir Jesus. E caminharam com Jesus durante muito tempo. Andaram em todo o ministério de Jesus na terra, cerca de 3 anos. Eles estavam com Jesus, servindo Jesus, contemplando maravilhas. Quando Jesus curou o cego do cego, eles estavam ali contemplando as maravilhas de Jesus. Quando aquela mulher tocou em Jesus, eles estavam ali. Eles contemplaram a maravilha de Jesus. Já não eram mais pessoas normais, elas estavam andando com Jesus e contemplando o seu poder. E teve até um episódio onde, numa conversa entre os discípulos, Jesus, olhando para os discípulos, perguntou assim: vocês acham que eu sou quem? E Pedro foi o primeiro. Ele era impetuoso. Ele foi o primeiro a levantar e dizer: eu sei que tu és o Mestre. Eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus, que veio para salvar Israel, para redimir Israel. Aleluia. E Jesus, olhando para Pedro, disse: olha, Pedro, sobre esta palavra, sobre esta pessoa, sobre este Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E tem mais, Pedro, eu vou te dar as chaves dos céus. Meu querido, quem tem a chave do céu, indica que não há barreiras, porque portas trancadas são barreiras, elas são impenetráveis, mas quando você tem a chave, não há barreiras que possam te segurar. Jesus pegou Pedro, um simples pescador, transformou ele num apóstolo. Ele aprendeu com Jesus, ele andou com Jesus. E nesse momento Jesus está dizendo assim: olha, Pedro, diante de você não existirá barreiras, porque se Jesus deu a chave dos céus para Pedro, quem dirá as chaves da dificuldade, as chaves da tristeza? Quando a tristeza fechava a porta, Pedro tinha a chave. Não há barreiras. E passou-se os anos, até que Jesus foi traído e pregado na cruz, ao ponto de, na crucificação, ele morreu. Mas antes disso, Jesus disse para os seus discípulos assim: olha, eu estou indo para um lugar onde vós não podeis ir. Pedro se levantou e disse: não, Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Eu vou estar ao seu lado sempre. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, ainda esta noite, um pouquinho antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, um pouquinho antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes você vai negar que anda comigo, que é meu amigo, que está ao meu lado. E quando Jesus foi preso, Pedro seguiu a uma distância. E num determinado lugar que ele estava, provavelmente sondando o que estava acontecendo,
alguém chegou para Pedro e disse: eu conheço você. Você é um daqueles que andava com Jesus. Ele disse: não, eu não conheço, eu não sei do que você está falando. Logo após, uma outra pessoa chegou e disse: sim, você era um seguidor dele, você estava com ele, você caminhava com ele, eu te vi lá em alguns momentos, em alguns episódios da vida de Jesus, eu vi você junto com ele. Pedro disse assim: não, eu não estava com ele, não conheço esse homem, não sei do que você está falando. E por uma terceira vez, alguém chegou para Pedro e disse: você era um dos apóstolos dele. Ele disse: não conheço esse homem. E após esses episódios, 3 vezes, Pedro negou Jesus. Por 3 vezes, ele negou Jesus. E após esse evento, o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro lembrou. Ele lembrou do que Jesus havia dito para ele. Ele lembrou da situação em que Jesus falou para ele: Pedro, você vai negar. Você vai dizer que não me conhece. Você vai dizer que eu não sou seu amigo. E ele teve que sair dali envergonhado. E nesse episódio, Jesus foi pregado na cruz, ele foi morto pelos nossos pecados, ele comprou ali com o seu sangue as nossas vidas, as nossas almas, que a Bíblia diz, e nós cremos por fé, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, até as mulheres foram lá no túmulo e viram um túmulo vazio. Tem um período que a Bíblia diz que Pedro também correu lá. E quando Pedro correu lá e viu o túmulo vazio, Jesus havia ressuscitado. Sabe o que Pedro faz? Ele volta, chega para os discípulos e diz assim: eu vou pescar. Pescar. Jesus ressuscitou, Pedro. Você vai voltar a pescar. Você vai voltar a ser quem você era. Mas você sabe por que Pedro quis voltar a pescar? Porque o seu subconsciente dizia para ele assim: eu neguei o meu melhor amigo. Eu andei com ele, eu estive com ele, eu caminhei com ele, e no momento em que ele precisava, talvez, da minha companhia, eu neguei o seu nome. Eu disse que ele não era meu amigo, que eu não conhecia. Então, no coração de Pedro, na mente de Pedro, ele está pensando assim: eu não posso, Jesus não me quer mais aqui, porque eu neguei. Eu disse que eu não conhecia, eu não fui corajoso o suficiente na hora de cortar a orelha lá do soldado. Eu mostrei toda a minha garra, a minha fúria. Mas agora que Jesus precisava que eu dissesse que eu sou seu amigo, que eu conheço, que eu ando com ele, eu neguei. Fui um covarde. Eu dei as costas para a pessoa que quis mudar-me como pescador e me transformar em uma outra pessoa, uma pessoa diferente, uma pessoa nova. É isso que está passando pela cabeça de Pedro. Então, a única coisa que me resta é ser o que sou, um simples pescador. Então Pedro volta e diz: olha, eu vou pescar. E ele está lá pescando, trabalhando, lutando, e não pega nada. Não pega nada. Nada. Aí é interessante porque ele está, Pedro, Tiago e João, trabalhando ali, pescando, e não pegaram nada. E Jesus, pela segunda vez, se aproximou deles, sem que eles percebessem, já depois de ter ressuscitado. E Jesus grita: ô companheiro, ô meu amigo,
Você pegou algum peixe aí? Pedro diz: nós não pegamos nada. Aí Jesus, ali sem ser reconhecido, eu acredito que eles nem levantaram os olhos, porque Pedro estava tão chateado consigo mesmo, que ele não quis nem olhar quem era. Ele estava mais pensativo no que ele havia feito, na vergonha que ele havia passado, na sua situação constrangedora, em ter traído o seu melhor amigo, o amigo que queria mudar a vida de Pedro, que era Jesus. E Jesus, ele diz assim: olha, amigo, lança a sua rede. E eles lançam a rede novamente, e pela segunda vez, Pedro tem uma pesca maravilhosa. Então eles olharam com mais atenção para quem estava falando e perceberam e viram que era Jesus. E no versículo que nós lemos na Bíblia, aqui no começo, a Bíblia diz que Pedro ele se lançou ao mar e foi até a praia. Enquanto Tiago e João estavam lá colhendo os peixes e arrumando o barco para vir até a margem, Pedro saiu correndo por meio da água mesmo. Por quê? Porque ele precisava encontrar Jesus, ele precisava chegar até Jesus e dizer para Jesus: Jesus, eu pequei. Jesus, no momento em que o Senhor mais precisou de mim, eu te neguei. É por isso que Pedro se lança ao mar, ele se adianta. Ele não quer nem ir de barco, ele se lança às águas para encontrar Jesus. Porque esta é a segunda vez que Jesus mostra para Pedro o quanto ele é especial. Na primeira vez ele era pescador, mas Jesus disse assim: olha, comigo a sua rede vai estar cheia. Eu não quero dizer que não vai ter problemas, não, mas eu vou estar ao seu lado. É o que Jesus disse para nós: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu tenho solução. Você luta e não alcança nada. Foi assim na primeira pesca maravilhosa, antes da primeira pesca maravilhosa, e foi assim de novo. Mas Pedro quer chegar perto do seu amigo, e eu acredito que ele chegou enquanto João e Tiago estavam no mar, colhendo os peixes, se aproximando da margem. Pedro chegou e disse: Jesus, eu te neguei, eu te magoei, eu fui um covarde, o Senhor fez de tudo para mudar a minha vida, e eu fui um covarde. Sabe o que eu penso? Penso que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você será um grande pescador de homens. Sabe o que é isso? Segunda chance. É a misericórdia de Jesus concedendo uma segunda chance, uma nova oportunidade. Sabe o que Pedro faz? Ele abraça essa chance, essa oportunidade com toda a sua força, com todo o ímpeto do seu coração. Ele aceita ser transformado por Jesus. Ele aceita ser colocado na disposição de Jesus. Ele sabe que o caminho não é de rosas, nunca foi. A vida, ela é uma montanha russa, tem os seus altos, quando de repente despenca, mas o que importa é estar com Jesus. O que prevalece é a presença de Jesus, produzindo alegria, produzindo esperança, produzindo paz. É isso que importa. Pedro tem uma segunda chance. Pedro tem
uma nova oportunidade. Aquele Jesus que queria transformar o pescador em alguém, ainda queria fazer isso. 3 anos com Jesus não bastaram, mas Jesus ainda queria transformar o coração de Pedro, transformar a vida de Pedro em uma pessoa especial. E é o mesmo que Jesus quer fazer com você. É o mesmo que Ele tem para realizar na sua vida. Basta você estar com Jesus. Basta você querer estar com Ele. Sabe o que aconteceu? Jesus subiu ao céu. Os apóstolos ficaram. E depois eles serem impulsionados pelo Espírito Santo, a primeira pessoa que começa a mostrar que está transformado é Pedro. E na sua primeira pregação, ou num primeiro momento em que ele lançou a rede, ele ganhou várias almas para Jesus. Numa puxada de rede, vários homens pararam para ouvir o pescador transformado por Jesus. O que você precisa de Jesus? O que você anseia de Jesus? É preciso estar com Ele. Venha estar com Jesus. Venha se envolver na sua presença e na sua vontade. E você vai ver que a sua rede vai trazer muita alegria. A sua rede vai trazer muita paz, porque estar com Jesus é o prazer da vida. Venha estar com Jesus. Nós estamos aqui na Rua Cuiabá 272, em Londrina, na sede mundial das igrejas cristãs primitivas. Hoje, agora, é um tempo oportuno, é o momento ideal